Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de juros compostos. Só relembrando, no vídeo passado, nós falamos de juros simples. E qual que era a ideia dos juros simples? Era aqueles juros em que o seu percentual sempre seria calculado sobre o seu capital inicial. Então, se você calculasse o seu percentual de juros, o seu valor de juros no primeiro momento, esse valor seria constante durante todo o processo. Você deve se lembrar que isso tem a ver com a matéria anterior que a gente conversou, a evolução de um montante sobre a ótica do juros simples, ela sempre dava para a gente uma PA, porque o valor que você somaria mensalmente sempre era constante. Nessa aula de hoje, a gente vai debater um juros bem mais importante do que o juros simples, que é os juros compostos. O juro composto é, na prática, o melhor juro do mercado. O melhor não, os juros que você mais vai encontrar no mercado. O juros simples, ele serve para a gente começar a falar disso aqui, para a gente fazer uma revisão sobre porcentagem, mas na prática ele não é aplicado em lugar quase nenhum. Você só encontra no mercado situações do juro composto ou vertentes do juro composto com alguns outros nomes. Mas quando você vai ali esmiuçar a conta, você vê que quase sempre é um tipo de juro composto. E a única diferença que existe do juro simples para o juro composto é, enquanto no juro simples você sempre aplica os juros no seu valor inicial, no juro composto você sempre aplica os juros no seu montante. Lembra que a gente falou de uma fórmula, que eu falei que eu nem ia trabalhar com ela, mas só para a gente lembrar dos termos envolvidos. Na fórmula do juro simples a gente também tinha o M, que era o montante, que é o valor final que você tem, o C, que é o capital inicial, que é o valor inicial que você tem, o J, que é os juros, e o T, que é o tempo. No juros simples, você calculava os juros sobre o capital inicial, daria um valor. Aí seria esse valor mês a mês, ou tempo a tempo. É que na maioria das vezes a situação que a gente encontra é algo que evolui mês a mês. Então, se eu falar mês a mês, entendam que não é obrigatório ser mês a mês. Você pode fazer um empréstimo com alguém que o juros é diário, ou que o juros é anual, tanto faz. Mas eu vou sempre falar mês, às vezes eu vou me confundir e falar mês, mas entendam que se eu falar mês, eu estou querendo me referir ao tempo. Então, no juros simples, você aplicava o juros sempre nesse cara aqui, ó. Então, você começou com R$ 100 e os juros era 1%. 1% de R$ 100 é R$ 1, sempre vai aumentar R$ 1 a cada mês que passar, ou a cada tempo que passar. Já no juro composto, não. Você não vai ficar olhando só para o capital inicial. Você vai olhar para o capital inicial, sim, uma única vez, na primeira ação que o seu juros vai fazer. Porque assim que o seu juros aplicou essa ação, ele mudou o seu montante. É verdade ou não? Você tinha lá um capital de R$ 100, aplica os juros de 1%, ele vai para 101. Agora, nesse momento, se você for aplicar juros de novo, você aplica no 101. Aí você aplicou no 101, ele gerou um outro novo valor. Aí quando você for aplicar os juros de novo, é nesse outro novo valor, ou seja, o seu valor de referência é sempre o seu montante, e o seu montante muda tempo a tempo, ou mês a mês. Essa é a ideia dos juros composto. Você não aplica ele sempre no capital inicial, você aplica ele no seu montante que muda mês a mês. A fórmula do juro composto é o montante é igual ao capital inicial que multiplica 1 mais j elevado a t, onde esse j é os juros no formato decimal. Então você vai acabar tendo aqui 1, alguma coisa na hora que faz essa conta, né? Porque suponha que é um juro de 20%. Como que é 20% no formato decimal? 0,2. Então 1 mais 0,2 dá 1,2. É o que acaba acontecendo aqui nesse parêntese. Mas, de novo, a gente não vai ficar usando essa fórmula, não. Ela está aqui para servir de referência para a gente, mas a gente vai fazer as contas na mão, fazendo as coisas um pouco mais de cabeça para entender o que está acontecendo. Por exemplo, olha o que eu tenho aqui, ó. Um empréstimo de R$ 1.000 a juros de 10% ao mês. Normalmente, quando se fala de empréstimo, você tem ali os juros rendendo e tem uma parcela sendo paga. Eu não quero me preocupar com pagamento nenhum aqui. Eu só quero me preocupar com a ideia de como que esse valor evolui. Então, ao invés de pensar no empréstimo, pensa numa aplicação, se for o caso. Eu tenho R$ 1.000 e esses R$ 1.000 vão render a juros compostos de 10% ao mês. Eu quero ver como isso vai evoluir. Me ajudem. Num primeiro momento, é óbvio, você tem R$ 1.000, que é o início. Cada setinha vai indicar um intervalo de tempo, nesse caso, um mês. Passou-se o primeiro mês, vai aumentar 10%. Para calcular 10% é só dividir por 10, lembrem disso, né? Quanto que é 1.000 dividido por 10? 100. Aí se você aumentar 100 aqui, 1.000 mais 100 vai dar R$ 1.100. Passou mais um mês, agora que está a diferença, ó. Se fosse juros simples, quanto você ia colocar aqui? 1.200. Porque esse aqui aumentou 100, todos os outros aumentam 100. Você sempre aplica os seus juros lá no valor inicial, então ele nunca muda.
Agora, no juro composto, não. Você fala assim, tá bom, ainda quero calcular 10%, mas a minha referência não é mais essa. A minha referência agora é essa. Calcula 10% desse, vai dar 110. Se você pegar 1.100 e somar 110, você vai ter 1.210. Mais um mês, o último. Agora, qual que é a diferença no juro composto? Você vai calcular de novo o 10% sobre esse? Não. Sobre esse? Não. Sobre esse. Sobre o montante que você tem naquele momento. Na prática, é assim que o mercado faz para absolutamente tudo. Então, se você pegar 1.210 e calcular 10%, dá 121. Somando 121 aqui, vai dar 1.331. Não vou fazer mais para não estourar, mas se tivesse mais um mês e entrar vírgula aqui, ó, ia dar 133,10 os juros. Então o valor daria 1.464,10. E aí assim por diante, você ia seguindo. É isso que está acontecendo aqui, ó, na minha evolução do juro composto. Só para vocês entenderem a ideia dessa fórmula, é só você mudar o seu capital inicial e ponto final. No primeiro momento, você tem ali um capital inicial, ó, que no caso era 1.000, mas eu vou chamar de C. O que você teve que fazer no primeiro momento? Você teve que aumentar ele em 10%. Agora vamos lembrar disso, né? A gente falou disso em tempos anteriores. Vamos aqui, ó. Como é que você simboliza em decimal um aumento de 10%? Me ajudem. Para você fazer um aumento de 10%, você tem 100%, que é a sua referência, e você quer aumentar 10%. É essa conta que você tem que fazer. 100% mais 10%, obviamente, dá 110%. E se você escrever os 110% em decimal, isso dá 1,1 ou 1,10. Então, na prática, o que esse parêntese daqui está falando para eu fazer em formato de fórmula, mas você não precisa fazer, você já entendeu esse conceito. Isso aqui é o 100%, ó. 100%, 100 dividido por 100 dá 1, mais os juros em formato decimal. No caso, 1 mais 0,1, que é esse cara em formato decimal, dá esse 1,1 aqui, ó. Então é isso que o juros composto faz. Ele pega o seu valor e sempre multiplica por 1,1. Quer ver só? No começo você tinha C. Se você quiser aumentar esse C em 10%, você multiplica ele por 1,1. Certo? Agora o que você tem aqui, ó, vou ter que colocar um parênteses aqui, ó, é o seu montante ao final do primeiro mês. Se você quiser fazer esse capital render mais uma vez, quem que você vai considerar como novo montante, ou seja, como valor de referência? Vai ser esse parênteses todo, vai ser seu novo valor. Aplicando isso aqui na ideia de cima, ó, o C é 1.000. O que foi o C vezes 1,1? Foi esse cara aqui, ó. Foi o 1.100. Tá ele aqui, ó. No segundo mês, o que a gente fez? A gente aplicou o 1,1 sobre o 1.100. Então você pegou o 1.100, que é esse parênteses, e multiplicou por 1,1. Isso que você gerou aqui, ó, nesse novo parênteses, vai ficar meio apertadinho, ó. É o 1.210. No próximo mês que passou, você pegou 1.210, ou seja, você pegou essa conta inteira e multiplicou por 1,1 de novo. Você gerou esse parênteses aqui, eu vou fazer para cima agora, ó. Esse cara aqui, que foi o 1.331. E assim por diante. A cada vez que você multiplicou por 1,1, você mudou o seu valor de referência, e aí você pega esse 1,1 novo e multiplica lá. Então, olha só o que está acontecendo aqui nessa situação, ó. O seu capital inicial, ele foi multiplicado por 1,1 elevado a 3, porque foram 3 meses. É exatamente a lógica dessa fórmula. Só que essa fórmula está colocando t, numa situação genérica, seria 1,1 elevado a t. Se fosse um t um pouco maior, ou um t mais para frente, um t genérico qualquer. Porque a ideia é sempre essa, ó. Você multiplica por 1,1. Isso aqui vira um novo valor. Você vai lá no final, multiplica de novo. Então você pode olhar que esse C vai ficar parado e o que vai acontecer é que vai entrar um monte de 1,1 multiplicando aqui no fim. Essa é a lógica do juro composto. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.